há milhares de anos, quando o mundo ainda era dominado por grandes desertos, tribos nômades e cidades antigas, cercadas por muralhas de pedra. Deus fez uma promessa que mudaria a história da humanidade para sempre. Essa promessa foi feita a um homem simples chamado Abraão. Ele não era rei nem guerreiro poderoso, mas tinha algo que Deus valorizava profundamente: fé. Naquele momento, Abraão ainda não sabia que sua história daria origem a um povo inteiro e que seu nome seria lembrado por gerações. Em uma noite silenciosa no deserto, longe das cidades e da luz das fogueiras, Deus levou Abraão para fora de sua tenda e pediu que ele olhasse para o céu. O que Abraão viu foi algo impossível de contar. Milhares e milhares de estrelas brilhando na escuridão. Então Deus disse que sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas estrelas. Mesmo sem entender como aquilo poderia acontecer, Abraão acreditou na promessa. Os anos passaram e parecia que a promessa nunca se cumpriria. Abraão e sua esposa Sara já eram muito idosos, e a esperança de ter um filho parecia impossível. Mas Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Então aconteceu um milagre. Nasceu Saque, o filho da promessa, trazendo alegria e renovando a fé daquela família. Isaac cresceu e também teve filhos. Um deles se chamava Jacó. Sua vida mudaria completamente em uma noite misteriosa. Enquanto atravessava o deserto sozinho, Jacó encontrou um mensageiro divino e lutou com ele até o amanhecer. Foi uma luta física, mas também espiritual. Depois daquela noite intensa, o anjo declarou que Jacó não seria mais chamado por aquele nome. A partir daquele momento ele se chamaria Israel, porque havia lutado com Deus e prevalecido. Esse novo nome marcaria o início da história de uma nação inteira. Israel teve 12 filhos. Cada um deles se tornaria o patriarca de uma tribo. Esses homens seriam lembrados como os fundadores das 12 tribos de Israel, um povo que carregaria a promessa feita a Abraão. Entre todos os filhos de Israel havia um que se destacava: José. Ele era profundamente amado por seu pai, que lhe deu uma túnica especial cheia de cores. Mas o amor do pai despertou inveja no coração de seus irmãos. Movidos pela inveja e pelo ódio, os irmãos José tomaram uma decisão cruel. Eles o venderam como escravo para mercadores que viajavam pelo deserto rumo ao Egito. No Egito, José enfrentou injustiças e acabou preso. Durante anos, ele permaneceu em uma prisão escura, aparentemente esquecido. Mas mesmo naquele lugar, Deus continuava com ele. Um dia o faraó teve sonhos que ninguém conseguia explicar. José foi chamado para interpretá-los. Sua sabedoria impressionou o faraó, que viu nele alguém especial. Então algo extraordinário aconteceu. O homem que havia sido escravo e prisioneiro foi elevado à posição de governador do Egito, tornando-se um dos homens mais poderosos do mundo antigo. Anos depois, uma grande fome atingiu muitas terras. Os irmãos de José viajaram até o Egito em busca de alimento, e sem reconhecê-lo, se curvaram diante dele. Em vez de vingança, José escolheu o perdão. Ele revelou sua identidade e trouxe toda a sua família para viver no Egito, salvando suas vidas. Com o passar das gerações, os descendentes de Israel cresceram muito, mas um novo faraó se levantou e transformou os israelitas em escravos. Então Deus chamou um homem chamado Moisés para libertar seu povo da escravidão. Durante a fuga do Egito, os israelitas chegaram ao Mar Vermelho. Atrás deles vinha o exército egípcio. Parecia não haver saída. Então Moisés levantou seu cajado e um milagre aconteceu. Depois de anos no deserto, o povo finalmente chegou à Terra Prometida. A primeira cidade diante deles era Jericó, cercada por enormes muralhas. A Terra Prometida foi então dividida entre as tribos de Israel, cada uma recebendo sua parte. Séculos depois, o reino de Israel se dividiu em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. O Império Assírio invadiu o reino do norte e levou 10 tribos para o exílio. Essas tribos desapareceram da história e ficaram conhecidas como as tribos perdidas de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus nunca esqueceu
seu povo. Mesmo através dos séculos, sua promessa continua viva. A história das tribos de Israel não terminou. Ela continua ecoando através das gerações como uma promessa de fé, esperança e redenção.